perdoados por aqueles que eu não tive a oportunidade de dar um abraço. E, nesse momento, é uma alegria muito grande de retornar a essa casa. É um prazer, depois de bastante tempo, estar aqui com vocês. Sabe que a gente sempre esteve aqui. E, com certeza, hoje eu não estou sozinha também. E o nosso momento aqui, depois dessa prece maravilhosa, eu falei para o Júnior, Júnior, a palestra já foi feita. A prece foi perfeita. Amarrou com a palestra que nós vamos ver. Então, muito obrigada pela oportunidade, Júnior. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. E é uma responsabilidade muito grande da gente estar aqui para falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos. É muita responsabilidade, mas é uma grande alegria de estar aqui com vocês hoje também. Então, hoje, nós vamos retomar esse capítulo que vocês já estavam vendo. O meu reino não é deste mundo. Nós vamos continuar nos itens 5, 6 e 7. Mas antes, nós vamos dar uma passadinha nesse capítulo pelo trabalho que já tinha pronto aqui, que o Edgar deixou, esse trabalho. E eu vou fazer uma leve, para dar uma recordadinha de tudo que vocês já viram. Então, Pilatos chegou até Jesus, depois de receber as acusações sobre ele, e perguntou: és o rei dos judeus? E essas falsas acusações levaram Jesus, todos nós já conhecemos a história, né? Que ele veio a esse mundo sabendo que iria passar por tudo isso para nos trazer a verdade, o ensinamento da verdade. Então, foi colocado que Jesus estava pregando uma doutrina pervertida, que ele estava alterando as leis de Moisés. E Jesus disse que ele não veio mudar a lei. Ele veio dar o cumprimento da lei. Ele veio vivenciar aquilo que já havia sido falado. Então, Jesus fala para ele: se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, nesse momento, Jesus fala para ele que o reino dele não é desse mundo. Ele não estava preocupado, como os judeus estavam, que chegaria um rei para governar, pela soberania deles. Jesus disse: por ora, meu reino não é deste mundo. Olha aqui, olha, por ora, ainda meu reino não é deste mundo. Aí nós acabamos de ler, através da nossa amiga aqui, que fez a leitura da prece. Quando que vai chegar esse momento? Porque Jesus não fala que não vai ser um momento que ele vai ter o reino dele aqui também no planeta Terra. Por hora, não. Ainda não. Mas vai chegar o momento que está bem claro na prece de que Jesus reinará também no planeta Terra. Quando vai acontecer? Quando não tiver mais violência, inveja, vingança, orgulho, egoísmo, descrença. E Jesus torna a falar para ele: tu dizes, eu sou rei, mas não deste mundo. Eu sou rei daqueles que buscam a verdade e me elegeram em seus corações. Jesus ainda fala: eu sou rei
daqueles que cultivam bons sentimentos. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não vim a esse mundo senão para testemunho da verdade. O Cristo está onde quer que domine o amor do bem. A vida é muito mais que do berço ao túmulo. Aqui está a chave, né, da realeza de Jesus. Porque a sua realeza é a realeza moral. E a moral de Jesus teria validade, o pessoal aceitaria se ele não falasse de uma vida futura, se a gente continuasse a pensar que a nossa vida começa no berço e termina no túmulo. Então, Jesus vem nos falar dessa vida futura, através dos seus ensinamentos. Jesus foi com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo, por ora, por enquanto. E hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista. Como que a gente enxerga essa vida futura? Através dessa vida futura, que tem que ser a meta de todos nós, traz aqui uma reflexão. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista em relação à nossa vida futura. Por quê? Se eu tiver uma ideia clara e precisa que se faz da vida futura, eu vou ter uma fé inabalável no porvir. E essa fé, gente, a gente fala simplesmente: eu tenho fé. Eu tenho fé na vida futura. Eu tenho fé no porvir. Mas a fé a gente adquire assim, só falando, só lendo, através do conhecimento. A fé tem que ser construída. E nós temos que construir a nossa fé através do aprendizado, da leitura do Evangelho. Quem não é espírita, ler a Bíblia, fazer os estudos, para ter o entendimento da moral que o Cristo nos ensinou. Porque se a gente não acreditar nessa vida futura, todo o ensinamento de Jesus sobre sua moral se perde. Então, essa fé inabalável, ela tem que ser construída através dos ensinamentos do Mestre. Quando ele nos trouxe o Sermão da Montanha, e ele falou das bem-aventuranças, que ele falou que bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque deles é o reino do céu. Então, essa bem-aventurança, Jesus colocou as bem-aventuranças de uma forma bem didática, para que a gente fosse construindo todas as virtudes. E essa primeira bem-aventurança nos convida para a gente ter o quê? Humildade. Porque aflição todos nós temos. Mas o importante é como que nós passamos por essas aflições. Como que nós sentimos essas aflições. Como que nós vivenciamos. Então, o sentir, o saber, o sentir e o vivenciar que vai transformar as nossas vidas. Porque quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provas, aí que nós vamos saber se realmente nós aprendemos os ensinamentos do Cristo. Se realmente
nós estamos vivenciando na hora que chega para nós a dificuldade, a perda dos nossos entes queridos. Aí que nós temos que provar a nossa fé inabalável no porvir. E quando essa fé é construída, ela traz consequências enormes sobre a moralização do homem. Que aí nós passamos a nos preocupar se nós vamos perder o corpo físico, mas nós vamos continuar, nós vamos ter uma vida futura. Então, é importante que a gente se preocupe mais com as nossas atitudes, que a gente se preocupe em trabalhar em nós tudo aquilo que Jesus já falou. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. Então, está aí a questão, que nós temos que buscar em nós. Ninguém vai fazer essa busca por nós. Essa busca é individual. Cada um que conquiste através dos seus ensinamentos de Jesus, através do seu aprendizado e das suas vivências. Então, quando a gente tem essa fé inabalável, que a gente começa a se preocupar na nossa moral, a gente muda o ponto de vista completamente pelo qual encaram a vida terrena. Nós vamos nos preocupar mais o pensamento na vida espiritual, que ela é infinita. Essa vida nossa agora é uma passagem num país ingrato. Se a gente for perceber, nós estamos passando um período muito pequeno, perto de centenas ou milhares de encarnações que nós já tivemos, e teremos muitas outras pela frente. Então, nós temos que ter o pensamento na vida espiritual e saber que a vida corporal é uma rápida passagem. Aí nós nos preparamos para enfrentar com paciência as tribulações da nossa vida. Quem não tem tribulações? Quem não tem problema? Quem não tem dificuldades? Todos têm. Então, é como a gente enfrenta isso daí. Essa conquista é como sofrer, é como chorar. Na bem-aventurança, Jesus nos faz o convite para que a gente se mova, que a gente entre em movimento para trabalhar essas virtudes, e não para aceitá-las de forma, eu estou sofrendo, vou sofrer, sou uma pessoa que sofro muito, e fica esperando a morte, que vai ter recompensa na vida futura. Não, nós temos que entender o porquê da nossa dor, o porquê do nosso sofrimento, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, porque Deus não pune. Então, tudo é resultado de escolhas nossas. Quando nós entendemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, aí nós vamos aceitar as nossas provas, as nossas expiações, sabendo que é resultado das nossas escolhas. A gente vai enfrentar as vicissitudes, quer dizer, os reveses da vida, né? De repente, está tudo certo, redondinho, um casal vive muito bem, de repente tem um divórcio, né? Ou, de repente, é uma questão financeira. Cada um tem uma prova de acordo com aquilo que ele precisa. Ou é uma doença. Então, aí nós temos que pensar.
tudo que nós passamos é necessidade nossa. Nós temos que ser gratos, então, à dor. Outro dia, uma amiga minha falou, olha, a minha sogra só quer que eu fique com ela. Eu tive que ficar com ela 1 mês em Araçatuba. Depois eu voltei. Ela não quer as filhas, só quer a nora para cuidar. Eu falei, agradeça. 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 Porque quando nós temos gratidão, nós estamos nos preparando para uma vida futura. Porque a gente reclama mesmo, né? Quando a gente tem os pais idosos, às vezes a gente reclama, porque tem que fazer isso, aquilo, tem que cuidar, né? Não. Vamos agradecer pela família, pelos pais que nós temos, porque a gratidão vai nos preparar para um futuro melhor, para mudar a nossa vida, mudar a nossa energia. Porque se a gente vive num mundo de lamentação, de reclamação, você continua atraindo mais dificuldades. Além das provas que a gente tem, a gente continua a ter mais dificuldades. Então, quando a gente tem esse entendimento que essas provas, essas tribulações, é uma curta duração, às vezes é 1 ano, 6 meses, às vezes são 30 anos, mas é curta duração perante a eternidade. Tudo passa, né? Nós vamos ter também a morte, uma visão diferente da morte. A morte não tem nada de pavoroso. E como a gente tinha medo da morte, né? Na minha casa, a minha mãe não deixava a gente falar de morte. Ela não aceitava que se falasse na morte, como se a morte nunca fosse chegar no nosso lar, né? Então, a gente tem que entender que a morte nada tem de pavoroso e que ela não é a porta do nada. Já pensou a gente ter esse entendimento? Que com a morte é a libertação, é a morada da paz e da felicidade. Por que a gente tem essa certeza? Por que a doutrina nos traz isso daí? Pelas suas obras, pelos seus testemunhos, dos bons amigos espirituais que trouxeram, contaram para nós da sua vivência aqui na Terra. Se era uma vivência feliz, estavam num plano feliz. Se eles estavam com dificuldades no plano espiritual, é porque aqui não fizeram o dever de casa. E a dúvida sobre a vida futura? O que acontece conosco quando nós temos dúvida sobre a vida futura? A gente se preocupa, se concentra nos pensamentos só aqui na Terra, só com os problemas daqui, a gente se preocupa só com o material e a gente fica incerto do que vai vir. A gente fica naquela angústia que não sabe o que vai acontecer. Quando a gente tem a certeza de que nada acontece por acaso, acaba essa incerteza. Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus não erra de endereço. As nossas dores fomos nós que criamos. Então, nós temos a pessoa que não pensa assim, ele vive só o presente. E os bens mais preciosos são os da terra. E nós ficamos um adulto com atitude infantil, que nós queremos só juntar bens materiais, como criança que quer juntar os seus brinquedos. E ao menor brinquedo que se quebra ou que se perde, a criança
chora, fica triste. E assim são os adultos, que têm o foco só na vida aqui, só no material. A menor perda dos seus bens, parece que eles perderam tudo. Entram em desespero. Às vezes, uma raladinha no carro já é motivo de brigar com a família inteira, né? Por preocupação, coisas tão simples, coisas da matéria. Então, ele se tortura quando a perda do menor dos bens, se tortura quando tem um desengano. Tem pessoas que não podem sofrer um desengano. Muitos até se matam, né? Se suicidam por sofrer um desengano. O ego da pessoa, a pessoa ela é tão focada nela, ela é o centro do universo, que ninguém pode contrariá-la. Então, se ela é contrariada, se ela sofre um desengano, ela cai em desespero. Ela não sabe lidar com esses problemas. Uma esperança perdida. Essa pessoa vive uma angústia perpétua. Por quê? Porque o orgulho está ferido, a vaidade ferida. E ele se coloca no centro e tudo se agiganta. O mal que o atinge, ele se sente o mais sofredor. Vocês já conversaram com aquelas pessoas? Que elas são as pessoas que mais sofrem, que mais têm problema. Então, tudo se agiganta. Então, o mal que o atinge, ela acha que ela é a única que sofre, a única que tem problemas. E ela sofre também com o bem que toca os outros. É difícil lidar com isso, né? Quando nós somos ainda pequenos, na nossa ignorância. Um filho entra no vestibular do vizinho, é motivo de um amigo, de um parente, vamos vibrar de alegria, passa num concurso, vamos todos vibrar. Por que a gente é tão mesquinho e fala, comprou vaga para a faculdade, ou então, esse concurso deve ter alguma treta, alguma maracutaia. Então, nós temos que ter essa visão de nos alegrarmos com a conquista dos outros, com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro. Comprou um carro novo, que maravilha! Parabéns! Comprou uma casa nova, que ótimo! Nós temos que nos alegrarmos com a felicidade dos outros também. Os judeus, eles achavam que os judeus ricos, que quando eles tinham bens terrenos, é porque eles eram obedientes à lei de Deus. E aqueles que não tinham bens terrenos, é porque não obedeciam às leis de Deus. Quando eles conquistavam uma guerra, é por obediência às leis de Deus. E caso contrário, os que não tinham, o que perdessem a guerra, quando perdiam a guerra, é porque desobedeceram às leis de Deus. Então, eles pensavam na recompensa da terra. A gente sabe que existem, nós espíritas, não criticamos nenhuma religião, mas existem pessoas que buscam os lugares para serem resolvidos os seus problemas materiais. E chega aqui na casa espírita, sabe que aqui o que a gente vai falar para ela. Tem que ter até cuidado, senão ela não volta mais, né? A gente tem que lidar com muito cuidado com quem está chegando na casa espírita.
Porque, dependendo do que a gente fala, não é o que a pessoa quer ouvir. E ela não volta nunca mais, né? Então, a importância da gente estar explicando o que ela tem valor, né? O porquê. Do ponto de vista, ainda, material, a pessoa numa cidade é como uma pessoa dentro de uma cidade que ela vê os cidadãos da cidade grande, né? A pessoa que ocupa um cargo é maior que o outro, né? A pessoa que tem dinheiro é melhor, os monumentos, tudo é grande para ele. Ainda ontem o seu João Atílio esteve lá conosco, ainda ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, se a gente vai numa festa, numa quermesse, lá tem 30, 40 trabalhadores ali, estão trabalhando ali, dando a vida, o sangue. Ninguém pega o microfone para agradecer aquele pessoal ali que está trabalhando. Aí chega uma pessoa, porque tem dinheiro, aí pega o microfone, às vezes não é nem uma pessoa do bem, mas porque a pessoa tem dinheiro, aí pega o microfone e vai lá, oh, que prazer, estamos felizes porque o fulano chegou aqui. Então, são os nossos valores. Nós estamos com os valores totalmente invertidos. E quando a gente tem uma visão da vida futura, é como se a gente fosse subindo a montanha. Aí a cidade lá vai ficando pequena. Os homens se confundem entre eles. A gente vê que eles são todos iguais, que são como formigas andando, como se estivessem num formigueiro. Aí, patrões e empregados são todos iguais, né? Quem já pegou um voo assim, ó, quando o avião está subindo, que você olha para trás, assim, às vezes com medo, né? Aí você vê a cidade se afastando, as pessoas, daí a pouco você não vê mais. Então, assim tem que ser a nossa visão, a nossa subida para essa montanha, para ter essa visão da vida futura, para dar valor, porque é a certeza que nós temos. A importância atribuída aos bens terrenos está na razão inversa que se tem na vida futura. Eu, como sou professor de matemática, né, falou em razão inversa, eu já pensei aqui, até fazer uma setinha, uma para cima, outra para baixo, né? Então, quanto mais a gente der importância aos bens da terra, menos a gente tem certeza da vida futura. A gente dá menos importância na vida futura. Aí eu coloquei aqui, ó, mais importância dos bens materiais, menos fé na vida futura. Não quer dizer que a pessoa que tem mais bens materiais, que ela não tenha fé na vida futura. Ela quer dizer a importância que se dá. Agora eu pergunto para vocês, é certo não se preocupar com as coisas da terra? Vocês já imaginaram? Se a gente nascesse aqui, ninguém se preocupasse, né? Claro que não. Porque, por instinto, o homem procura seu bem-estar. Todos nós. É um instinto de conservação. É uma lei da natureza. Se a gente vai viajar, a gente quer saber onde vai ficar, se tem conforto, não é verdade? Tem gente que gosta de aventura, né? Que gosta de caminhar, que gosta de trilha, mas outros vão procurar
um local que ele vai se sentir bem. Então, esse é o nosso objetivo. Nós também precisamos preocupar com o nosso bem-estar. Porque, por instinto, nós temos o progresso, a lei do progresso e da conservação. Por instinto. A lei do progresso e da conservação. Que são as leis da natureza. É certo não se preocupar com as coisas da terra? Claro. Se a gente tem que trabalhar, todos temos que trabalhar, senão vamos ser um peso para a sociedade. Então, o trabalho é uma necessidade. O trabalho tem que ser com gosto, fazer o trabalho com amor. Quem trabalha por amor não cansa. Trabalha, sai do serviço inteiro. E trabalhar por dever. Todos nós temos o dever de trabalhar. Enquanto nós estivermos respirando, nós temos o dever. Jesus, ele falou que veio aqui para servir e não para ser servido. E nós? Queremos tudo pronto, né? Então, o trabalho é uma necessidade. Nós temos que ter gosto pelo trabalho e nós temos o dever de trabalhar. Porque assim nós estamos cumprindo com os desígnios da natureza. E Jesus ainda falou, e meu Pai trabalha até hoje. Quer dizer, que Deus também trabalha. Todos trabalham. Então, são desígnios nossos, da própria natureza. Deus não condena os prazeres terrestres, os gostos terrestres. Ele condena o abuso. Por que o abuso? Porque o abuso vem em prejuízo dos interesses da alma. Né? Uma pessoa que faz abuso do prazer, um sexólatra, por exemplo, ele está prejudicando, além de estar prejudicando os outros, ele está se prejudicando também. Então, assim, em relação aos vícios também, às bebidas, né? A tudo a gente tem que ter equilíbrio. E quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, para os que entendem essas palavras de Jesus, identifica com a vida futura. Esse reino não é deste mundo, então, o reino de Jesus é da vida futura. Ele compara que o homem pobre, aquele que não acredita na vida futura, é igual a um homem pobre que tudo que ele tem, ele perde. Aí ele entra em desespero. E o homem que acredita na vida futura, o seu ponto de vista, né, na vida futura, ele é um homem rico, porque ele não se preocupa quando perde algum dos seus bens. Qualquer bem, né? Aí o Espiritismo vem e amplia os nossos pensamentos. Dentro da doutrina, quanto aprendizado em relação a tudo isso que nós estamos vendo. E Kardec já colocou isso no 2º capítulo, já para preparar-nos para os estudos posteriores, para a gente acreditar nessa vida futura, para que a gente possa estudar os próximos capítulos do Evangelho com a certeza de que o aprendizado vai ser para essa vida aqui e para a vida futura. Então, o Espiritismo abre a nossa mente. Vocês já imaginaram, se a gente não tivesse o entendimento da morte
de um bem nosso, de um pai, de uma mãe, de um filho que se foi, do esposo, da esposa, se a gente não acreditasse de que a vida está continuando, que eles continuam trabalhando, como que nós iríamos continuar nossa jornada aqui? Ele abre também novos horizontes. Ele vê a vida, o Espiritismo mostra para nós que essa vida nossa aqui, essa atual, é um simples elo de ligação de todas as existências de um mesmo ser. Imagine nós, todas nossas existências. Essa existência nossa é apenas um elo da corrente de todas as nossas existências. E o Espiritismo nos deixa isso, traz isso muito claro para nós, das nossas existências. E essa ligação, além de ser com todas as nossas existências, nós também formamos um elo com todos os seres de um mesmo mundo. Olha a nossa conexão com as nossas existências, e nós estamos ligados a todos os seres do mesmo mundo. E não para por aí. E ligado a seres de todos os mundos. Daí a importância de como nós agimos. As nossas atitudes, elas não afetam só a nós, elas estão interligadas. Nós estamos enviando essas energias para o planeta todo. Esse é um ano difícil para todos nós. E nós, espíritas, precisamos ter cuidado com as redes sociais. Um bom espírita não vai na rede social falar mal de A ou de B, criticar um, respeita o ponto de vista de cada um. Cada um é livre para defender aquilo que ele quer. Não vamos entrar em comentários, não vamos entrar nessa energia que não vai fazer bem para nós, né? Vamos só orar e vibrar. Olha a corrente aí, ó. Então, o Espiritismo forma um conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todas as nossas existências estão interligadas. Por que essa solidariedade? São essas oportunidades que nós temos em cada encarnação de estarmos próximos das pessoas que nós precisamos reconciliar com aquelas pessoas. Que nós precisamos nos transformar até nós chegarmos ao amor, aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque enquanto nós estivermos não reconciliando com os nossos adversários, nós vamos continuar nessa roda, tendo essas oportunidades. São oportunidades grandiosas. Quando nós convivemos aqui nesse planeta, é o momento de nós reconciliarmos enquanto estamos a caminho. E a doutrina oferece uma base e uma razão de ser da fraternidade universal. Tão grande que é a nossa doutrina, que ela nos ensina a ser mais fraternos, a saber ouvir o outro, a respeitar o outro, a não condenar, a não julgar. E ele nos ensina que a solidariedade das partes de um mesmo todo explica
o inexplicável. Se cada um fizer a sua parte, não vamos preocupar que o outro não está fazendo. Vamos fazer a nossa parte. Então, essa solidariedade das partes é que forma um todo. E o Espiritismo vem mostrar que os pequenos na Terra podem ser grandes na vida espiritual. A isso, vocês estão sempre estudando e vendo, né? Os exemplos de Chico Xavier, as pessoas, o contato. Falando em Chico Xavier, hoje é aniversário do Chico, aniversário de falecimento do nosso Chico. Nosso carinho para Chico Xavier, que nos trouxe tanta luz, tanto ensinamento. Então, através do Espiritismo, ele veio nos mostrar que os pequenos podem ser grandes na vida espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa tão humilde, com tanta dificuldade, e a gente, às vezes, nem tem ideia do quanto ela tem fé em Deus, do quanto ela segue firme, na certeza de que Deus está sempre com ela. A gente conversa com essas pessoas, elas falam da presença de Deus, da grandiosidade de Deus, com tanto amor. Com certeza, quando desencarnam, elas vão ter a presença de Jesus com elas. Então, a vida futura, a vida espiritual, é uma lei da natureza. Então, não tem como a gente fugir dessa vida futura. Ela faz parte, ela é uma lei da natureza. E todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Quando nós chegarmos no ponto que está naquela prece que vocês têm aí, aqui teremos também o reino de Jesus aqui sobre a terra. Quando nós conseguimos ouvir a voz de Jesus, compreender e aceitar os seus ensinamentos. Porque não basta a gente estudar, nós temos que compreender e temos que entender os seus ensinamentos. Porque Jesus, naquela época, ele teve que falar para as pessoas que não tinham o entendimento que nós temos hoje. As parábolas eram simbólicas. Hoje, nós temos que fazer o estudo das parábolas de uma forma diferente. Nós temos que nos colocar dentro da parábola. A parábola do filho pródigo, ou parábola dos 2 irmãos. Qual irmão nós estamos sendo? Aquele que cuida do pai, mas preocupada no que ele vai deixar? Ou nós somos aquele filho que sai e depois volta arrependido? Então, nós temos que nos colocarmos na mensagem da parábola, ver o que nós podemos mudar dentro de nós com aquele ensinamento. Que virtude nós podemos trabalhar em nós. Assim, nós conseguiremos ser felizes na vida futura. Deus dá sempre novas oportunidades para adquirirmos as virtudes. Aí falei para vocês das reencarnações, e aqui nessa vida mesmo estamos tendo oportunidade a cada dia. A prática das virtudes requer que a gente seja o quê? Melhor a cada dia. E a recompensa está na vida espiritual. Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar recompensa, sem esperar elogio, sem esperar que a gente seja reconhecido, fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Então, Jesus é um rei com todos os méritos. E mais poderoso que todos os reis.
E assim, vou encerrando a minha fala de hoje, agradecendo a vocês pela paciência e muito obrigada pela oportunidade.